Bom dia, amantes da sétima arte brasileira. Dólar bate 5,75 reais ontem, com a máxima também histórica nos Estados Unidos. Mais uma notícia ruim. Ontem a gente teve um programa aqui com notícias boas, desemprego caindo, e hoje a gente vem com o dólar lá em cima, impactando na vida de todo mundo, subindo os preços e tudo mais. O Buffett também vendeu mais ações ali do Bank of America, né? A gente tinha dito aí no meio das 2 semanas atrás, né, Malheiros, que ele já havia desfeito a participação dele no Bank of America e também em outras empresas, e agora ele vendeu mais uma parte, e a gente vai comentar um pouco mais sobre isso e outras notícias aqui no seu Soco Matinal, esse programa compiladinho, bonitinho, suave, tranquilo, muito legal, que você escuta de manhã ou perto do meio-dia, dependendo dos apresentadores aqui, né? Para você sentar com as pessoas ao seu lado, parecer ainda mais inteligente do que você é, sabendo tudo sobre macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Ao meu lado, ele, Matheus Malheiros. Bom dia, sou Matheus, consultor da UVP Capital. E também Manuel, o Manuel Neto. Bom dia, senhoras e senhores. Também sou consultor aí da UVP Capital. Vamos para mais uma sexta, né? Com Mais uma notícias não tão sexta-feira. boas, mas vamos lá. E também temos jogos aí. Hoje é França e Argentina, né? Replay da final da Copa do Mundo, França e E Argentina. então teremos aí Olimpíadas. Ontem a gente teve uma tristeza muito grande aqui, realmente foi triste. Ontem a gente teve o nosso Keno no boxe brasileiro nas quartas de final ali, a gente tava torcendo pra ele, juntou todo mundo em volta do computador do Brenner ali pra gente assistir, mas infelizmente não foi dessa vez, Keno. Mas segue firme aí, você é um menino muito novo, você vai conseguir aí ganhar uma medalha de ouro aí pelo boxe no Brasil, beleza? Então, começando mais o programa com os índices. Tenta correr o mais rápido, estralado Como esse é possível um aí. programa de tradição, vamos aos índices. Mercados norte-americanos aí fechando em queda, principalmente após rumores de recessão nos Estados Unidos, com dados de pedido de seguro-desemprego vindo bem acima do esperado. Mercados asiáticos aí também em queda, acompanhando os mercados dos Estados Unidos, com destaque para o Japão aí que está caindo quase 6%. Teve seu pior dia desde março de 2020, quando estourou aí a crise do coronavírus. Mercados europeus também em queda, seguindo a mesma direção dos Estados Unidos, e commodities em alta aí, tanto o petróleo quanto o minério de ferro, e Bitcoin também subindo aí um leve alta aí de 2%, mas que já está defasada. Maravilha. Então, começando já com a notícia do dólar a 5,75, né? Ontem, no dia 1º de agosto, a gente teve um relatório do Departamento do Trabalho lá nos Estados Unidos, né? Que divulgou aí o número de pedidos de benefícios de seguro-desemprego, né? Atingiu a máxima que não havia há mais de 11 meses. Ou seja, a gente estava falando de uma época quase finalzinho de pandemia, onde o desemprego já estava em massa. Então, o que está fazendo isso lá hoje? Como é que você vê isso hoje, Manuel? Perfeito, Edson. Bom, essa conjuntura toda aí que levou aí a nossa questão do dólar foi um conjunto de fatores, né? Foi primeiro esses dados aí um pouco, vamos dizer assim, tenebrosos, para dizer de uma forma mais amigável para os nossos ouvintes aí, né, em relação aos Estados Unidos. Antes a gente estava comemorando notícias ruins vindo ali da terra do tio Sam, só que agora essas notícias ruins parece que agora são notícias ruins mesmo. Então, por essa parte do desemprego aí que atingiu um nível elevado aí nos últimos 2 anos, isso está começando a gerar uma preocupação. Por quê? A economia está dando sinais que ela vai começar a se deteriorar de uma forma muito rápida. E isso pode impactar principalmente a questão industrial dos Estados Unidos, que é muito forte. Que se você for pegar ali o índice também que foi divulgado na data de ontem, que refere ali à parte da indústria americana, já veio abaixo, veio muito abaixo do que o mercado estava esperando. Então veio com um dado ali que no mês anterior tinha registrado 48,5 pontos e agora registrou 46,8. Isso é um dado de muita preocupação que deixa ali a economia fragilizada. A gente deve estar saindo também a notícia hoje da parte ali do Jobs dos Estados Unidos ali, que é a parte do payroll, que vai também fomentar ali mais dados aí para a gente ver como que vai ser essa questão, e isso também fomenta a possibilidade de o Fed realmente começar já a cortar taxa de juros em setembro, visto que talvez essa restrição maior aí na parte monetária possa ter gerado aí um malefício mais do que o esperado no mercado, ou seja, pode ser que aquele soft land que o mercado estava esperando não aconteça. Um ponto também que eu quero trazer muita atenção aqui referente ao carry trade, que eu não sei se as pessoas têm muito conhecimento, mas é basicamente que é uma preocupação também, que se você for pegar, por exemplo, hoje a moeda japonesa, que geralmente ela é sempre depreciada, mas isso é uma estratégia
de propósito mesmo do Banco Central japonês, que geralmente as pessoas faz captação de recursos um custo mais barato lá no Japão e faz investimento nos Estados Unidos. É chamado de carry trade, que é a famosa teoria também do milkshake, do Brent Johnson, para quem depois tiver essa curiosidade, que é basicamente você capta recursos por uma taxa mais barata e vai para uma economia mais forte, que tem taxas maiores, para conseguir fazer essa arbitragem de mercado. Até isso não está mais acontecendo, porque também a moeda japonesa está se valorizando, até mesmo o Banco Central japonês voltou a subir taxa de juros, algo que não acontecia há mais de uma década, então isso também é uma preocupação. É. A gente também tem aí o Buffett, né, através da Berkshire Hathaway, que ficou vendendo participações de algumas ações, inclusive do Bank of America. Isso pode ser aí mais um indicativo de que assim, eu gosto sempre de olhar pelo que o Buffett faz, porque ele neste momento ele já está com caixa histórico. E mais essa venda aí que aconteceu entre o dia 30 e o dia 1º de agosto, aumentou mais ainda o caixa ali da hold, que o Buffett tem ali como o head, né, da instituição. Basicamente, ele diminuiu a sua proporção aí no segundo maior banco da América do Norte, ali nos Estados Unidos. Só que essa redução ainda mantém ele como um grande acionista, mantém ele como principal acionista da companhia, só que dá um sinalizador que talvez o Buffett está querendo já também, que ele já era um acionista desde 2011, que ele pegou aquele momento ali de crise de 2008 na instituição, então ele pegou todo esse poder de alavancagem ali da instituição, confiou no trabalho, ele confiava muito no CEO da época, então ele apostou bastante na instituição, e tanto que a instituição deu bastante lucro para a holding dele. Só que a partir de agora ele vê que o lucro que ele já teve com a instituição já é salutar e também os riscos. Ele vê esses riscos agora também como um custo-benefício de não mais manter essa proporção tão grande. Só um detalhe que ele ainda mantém uma proporção muito grande de ações, ainda acima dos 10%, a partir do momento que ele tiver uma proporção menor que 10%, aí ele já não vai precisar mais de divulgar essas vendas. Maravilha. Indo para as notícias nacionais aqui, a gente tem a Ambev que... pelo seu diretor financeiro, né, o Lucas Lira, informou que o custo com imposto de renda chegou a 1 bilhão, não bilhão de reais, cara. Exato. Na realidade, a gente teve um aumento nos custos de imposto de renda. Por quê? A gente teve uma decisão judicial sobre dedutibilidade de créditos de ICMS, o que gerou uma mudança permanente nos resultados da Ambev. Então, isso aí, até já puxando outro problema que a gente tem no Brasil para o nosso ambiente de negócios, que é a insegurança jurídica do Brasil, né? A gente costuma falar muitas vezes que no Brasil até o passado é incerto. Felizmente não foi o caso dessa vez, foi uma decisão de agora em diante, mas imagine se tivesse sido algo retroativo, por exemplo, que já aconteceu outras vezes, né? A empresa estaria devendo imposto por causa de uma decisão que mudou o que já havia sido definido. Felizmente não foi o caso, mas agora teve essa mudança com essa ordem judicial e todo aí o ambiente de negócio do Ambev acabou mudando por conta dessa decisão, o que vai aumentar, né, os custos aí no imposto de renda, o que contribuiu para a queda do lucro da Ambev, que recuou 5,6%, totalizando 2,45 bilhões. Né? E claro, esse foi um impacto só no lucro, então vale a gente destacar que a receita da Ambev cresceu 6,1% em relação ao ano anterior, então chegou a alcançar praticamente aí 20 bilhões de reais. Então, com a implementação dessa nova lei, né, o diretor financeiro Lira falou que essa mudança afeta a dedutibilidade desses gastos, então a Ambev vai ter que ser mais crítica ainda, né, em reduzir os gastos. Né? Então, principalmente aí que no primeiro semestre, se a gente for pegar o geral dessas regras, somou aí quase 2,5 bilhões de reais. Quando a gente olha para isso, a gente vê o quanto que quando a gente fala risco Brasil, custo Brasil, por que a gente tem uma taxa de juros, precisa ter uma taxa de juros maior, esse é o exemplo claro disso, né? A gente vê mudanças jurídicas que impactam ali diretamente a margem líquida de empresas. Tá, mas como que isso impacta na população, no final das contas? Qual que é o limite? Eu como acionista da Ambev, pensa comigo, uma empresa ela tem um
uma projeção de caixa muito extensa, ainda mais o tamanho da Ambev, né? Aqui a gente é uma empresa que não tem o tamanho da Ambev, a gente já tem uma projeção de anos aí para frente, tanto de despesa, quanto de receita, quanto de fontes e tudo mais. E aí quando vem uma mudança legislativa que muda totalmente uma linha da DRE, né? Ou seja, do demonstrativo de resultado de exercício, que é onde tem o faturamento, aí tem as outras entradas, você tem ali custos, despesas, até ter o EBITDA e depois a margem líquida. Quando há uma mudança bem aqui que acaba mudando totalmente a porcentagem que você tem de EBITDA ou de margem líquida, você muda toda a sua projeção de lucro para frente, toda a projeção de caixa, de investimento, de contratação, de tudo. E aí quando você tem uma insegurança dessa forma, com mudanças legislativas ou até o judicial entrando e interpretando a lei de maneira diferente, o que acontece? Você precisa ter uma reserva de caixa, uma reserva de valor esperando essas mudanças. Olha que ruim para a economia como um todo. Provisionar um recurso que poderia estar sendo utilizado na própria operação. Na própria operação. Então, empresas provisionam, ou seja, elas separam aquele valor para mudanças legislativas, para mudanças de interpretação de lei, justamente pelo fato de que o Brasil é incerto. Até o passado ele é incerto, o futuro quem dirá. Isso para as empresas que já estão aqui, já estão operando. Agora tem empresas que sequer tentam operar no Brasil por conta da insegurança, que afeta principalmente empresas menores. Uma Ambev da vida vai prejudicar, vai ter que fazer ali uma reserva, mas vai continuar operando. A Ambev não vai quebrar por causa disso. Agora o problema é para as pequenas empresas, né? Então esse é o tipo de decisão, se fosse retroativa, quebrava facilmente o negócio. Quebrava. Porque a Ambev é um monstro, né? A Ambev é gigante, então assim, prejudica, mas como ela tem a maior parte do market share, o que é o market share? A fatia de mercado, ela consegue ainda, caso fosse necessário, aumenta o preço dos produtos, continua e joga isso para o consumidor final. Exato. Quem mais sofre são as micro e pequenas empresas, no final das contas. Que aí você abre no seu bairro, você abre uma padaria, naquela padaria muda alguma questão específica de legislação, plano diretor que faz com que você tenha que mudar, qualquer coisa que mude e gere instabilidade quebra várias empresas, né? Então, sempre quando a gente fala sobre esse prejuízo na margem líquida, prejuízo no EBITDA mesmo de uma empresa por razões de insegurança jurídica, o que vocês precisam também entender é que isso vai afetar a Ambev também no longo prazo. É a mesma coisa, se eu sou uma Ambev, se eu sou qualquer empresa e eu sofri isso agora, eu vou separar mais caixa ainda, que eu poderia estar investindo, para projetar outro problema desse no futuro. Então, toda vez que ocorre essas mudanças e essas mudanças causam essa instabilidade, as empresas ficam ainda mais, um termo de Goiás que é o veaco, né? Ele fica mais assim, com medo de que isso aconteça novamente, para que sofra mais uma perca de margem líquida, né? Porque a margem líquida é o dinheiro. O famoso pé atrás, né? Reticente. Um pé lá atrás, reticente. Com mudanças assim. Então nunca é muito bem visto, principalmente se for retroativo, que não foi o caso, mas é muito comum aqui, a gente tem isso no Brasil. É uma vergonha pra gente brasileiro, a gente ter um ambiente tão desafiador na parte tributária, tanto que hoje é muito importante dentro dos departamentos, das companhias, ter um departamento tributário, que gasta milhões por ano com esse departamento para justamente ter efetividade nisso e tentar, dentro da lei, ser o mais efetivo possível. Coisa que você poderia, se a gente tivesse um ambiente favorável para negócio e ele fosse minimamente estável, você não precisava gastar esse dinheiro. Só faz ali um planejamento e pronto. A gente tem já que a gente está nesse ponto, a gente tem um manicômio, que é a DARF ali, que é basicamente o governo conversando com você da seguinte forma, né? Olha, você me deve. E aí você pergunta, quanto? E o governo fala, eu não falo. Mas você tem que descobrir. E aí você paga um sistema tributário ali, você paga a contabilidade e às vezes até uma controladoria interna na empresa para tentar entender o quanto que você deve pro governo. Aí você fala, eu acho que eu devo tanto. E aí você paga. Se for a menos, você paga multa com juros. Se for a mais, o governo fica para ele. Então, cara, é uma loucura. DARF para mim é uma loucura absurda, cara. Então, continuando o programa, a gente tem aí a Asas que estreia na Bolsa, né, na B3, valendo 10,4 bilhões de reais e não pesos argentinos, que não vale nada. Para quem é a Asas no final das contas, né? A Asas é aquela dona da Hering, Arezzo, Maria Filó. Quem é a Asas? É a empresa que resultou aí da fusão do Grupo Soma com o Grupo Arezzo. Ela é dona de diversas marcas aí que você pode conhecer, né? A gente tem aqui Hering, Arezzo, Reserva, Vans, Maria Filó. Então, recentemente estrearam as ações dessa empresa aí na Bolsa de Valores, né, que realizaram a fusão. Então, parou de negociar
as empresas lá do Grupo Soma e da Arezzo, passou a negociar a Asas com o tique ASA, né, com 2 Es, 3, aí na bolsa. E daí esse negócio combinado tem uma receita aí de 12 bilhões de reais, e apesar de ser uma empresa varejista, ela consegue manter um EBITDA aí saudável, né, uma margem de 15,6%, que dá aproximadamente 1,5 bilhão, e um lucro aí na faixa de 700 bilhões, mesmo nesse momento aí de aperto monetário que a gente tem, com taxas de juros relativamente altas no Brasil. Por quê? Já é uma marca que mira um pouco mais num segmento, não necessariamente luxo, mas não é varejão que a gente costuma falar. Mastige, né? A gente no varejo, eu trabalhei com varejo muito tempo ali, né? Chama Mastige. O Mastige é basicamente um ponto de encontro entre o mercado de luxo e também não o mercado popular. Então, a gente tem aí lojas de departamento muito comuns que tem um preço mais popular, e a gente tem ali Arezzo, você tem uma Tem marca a Reserva, por exemplo. Reserva, que não é Não é luxo, mas também não é barato comprar lá. Isso. É um posicionamento onde dá uma margem líquida melhor, né? Um EBITDA melhor. Já que a gente está falando sobre isso também, Malheiros, explica pro pessoal o que é um EBITDA. Eu sei que a maioria das pessoas que já fizeram o VP Escola, isso é feijão com arroz, né? Mas quem aqui acompanha o programa ainda não conseguiu entrar na UVP Escola, ainda não é nosso aluno, um dos 20 mil alunos que a gente tem, pelo menos aprenda uma coisa todos os dias para poder cada vez mais aprender o que a gente está falando e compreender a economia como um todo. O que é um EBITDA? Eu vou além. Eu vou explicar a diferença, o que é o EBITDA, antes de tudo, e qual a diferença do EBITDA para o EBIT. Então, antes de tudo, vamos chegar primeiro no EBITDA, daí a gente vai para o EBITDA. A empresa ela pode ter várias fontes ali de receita. Então, ela tem o resultado da operação dela, que é, nesse caso aqui, por exemplo, aí da Asas, é o que eles vendem ali de roupa, de calçado, de vestuário, e ela pode ter o resultado financeiro também. O que é isso? Se a empresa tiver um caixa, esse caixa está em alguma aplicação, certamente, e ele é remunerado. Então, isso também traz receita para a empresa. E tem também um pagamento de juros, que é considerado aí dentro de tudo que a gente chama de resultado financeiro da empresa. Então, resultado financeiro, receitas financeiras, né, o que ela tem de aplicação, menos despesa financeira, que é o que ela paga de juros. E o EBIT é o quê? É o resultado operacional da empresa. Então, você pega a receita da empresa, tira os custos e você basicamente ele chegou no EBIT, que é o quê? Earnings Before Interest and Taxes. Então, você pega o lucro operacional da empresa mesmo, desconsiderando que ela teve de resultado financeiro e de imposto de renda. Então, você vê simplesmente essa parte da operação. E o EBITDA? O que é agora? O EBITDA a gente diz que é o potencial de geração de caixa da empresa. Por quê? Quando a gente fala aí de EBIT, é DRE, é regime de competência. Não é necessariamente quando o dinheiro entrou ou saiu do caixa da empresa, mas sim que ela reconheceu que teve ali a despesa. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse copo d'água, eu vendo aqui pro Edson a prazo, eu vendo por R$5 pro Edson me pagar daqui um mês. No meu regime de competência, o DRE, vai constar R$5 agora, mas no caixa só vai constar R$5 mês que vem. Essa que é a diferença. Então, no EBITDA, você faz um ajuste aí e devolve depreciação e amortização. O que é isso? É uma provisão que a empresa faz, já considerando, né, o que ela vai ter de depreciação ali nos equipamentos dela. Mas não é uma despesa que impacta o caixa da empresa. Porque um equipamento se depreciando, a empresa não está perdendo dinheiro necessariamente. É um gasto que ela vai ter futuramente. Então, isso é considerado no DRE, mas no fluxo de caixa não impacta. Então, a gente pega o EBITDA e devolve essas duas despesas. Então, por isso que o EBITDA é maior que o EBITDA da empresa. Então, a gente tem aí que ele é o potencial de geração de caixa, porque potencial ainda tem que ser feito outros ajustes. Resumindo tudo, o EBIT é o lucro só da operação da empresa, desconsiderando que ela ganha com as aplicações e pago de juros. O EBITDA você só faz um ajustezinho ali para devolver depreciação e amortização, que reflete um potencial dela gerar caixa. Maravilha. Se a gente fosse simplificar ainda mais, vamos lá. A gente abriu uma pamonharia. Sua explicação ficou muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Abrimos uma pamonharia agora. A gente vende pamonha, né? Então a gente tem o faturamento. Faturamento é tudo que entra. Ou seja, quantas pamonhas eu vendi e o dinheiro que entrou. Aí tem a taxa do maquininha do cartão. Aí tem umas despesas fixas ali, como aluguel, colaborador, tudo mais. E aí você vem no EBIT, que é basicamente o que você conseguiu de gerar, o que você conseguiu gerar de dinheiro daquela operação, da venda de pamonha. E aí depois do EBIT, e aí tem o EBITDA que tem a depreciação e amortização, né? Que é quando a empresa é muito maior, que aí faz sentido quando a empresa é maior você calcular isso. Se você é uma pamonharia, você não teria tem regras depreciação. Contábeis, inclusive, para depreciação e amortização. Não é na loucura. Você não estima. Isso. Você tem de fato quanto que cada tipo de ativo se deprecia. Isso. E aí, como você é pequeno, você só fica no EBIT, por exemplo. Então você tem o EBIT, e esse EBIT é o seu número da sorte aqui, é o seu grande número. Por quê? Vendendo pamonha eu ganho tanto.
vendendo pamonha eu tenho uma margem de tanto. Por quê? Porque depois do EBIT, até o lucro líquido, que é o dinheiro no seu bolso como sócio, é o que tem? Você tem ali o dinheiro que rende sobre juros, você tem outras despesas e outras despesas e outras receitas que não dependem da operação. Então você tinha um freezer, você foi lá e vendeu o freezer. Isso não é da sua operação, você não vai vender um freezer todos os meses. Só que a sua margem líquida sobe com o freezer e aí você acha que você está ganhando muito naquele mês. Então por isso você olha o EBIT. Ou, por exemplo, você vai lá e paga você pega um empréstimo e aí você antecipa aquele empréstimo que você estava pagando mensalmente para ganhar um desconto e paga tudo naquele mês. Beleza? Aquilo não faz parte da operação, aquilo era uma despesa financeira à parte. E aí você tem essa diferença. Então, por isso que quando a gente analisa muito empresa aqui, principalmente os meninos, eles olham principalmente o EBIT além da margem de lucro. Era só o momento de explicação aí pra gente. A gente segue agora o programa com as notícias não tão irrelevantes. Só quero puxar mais um detalhe ali do Asa. Por que as empresas fundiram? Já parou pra pensar nisso? O Grupo Soma e o Arezzo? O Grupo Soma e o Arezzo. Por que eles fizeram essa fusão? Talvez eu não acompanhei. Será que pela a simbiose das operações ali que fazem sentido? Aí a gente vai trazer mais um conceito, que são sinergias de um negócio. Como assim? A Arezzo e o Grupo Soma operavam aí no mesmo mercado. E tinham várias marcas ali, então se juntasse ia ter uma força muito maior. Só que tem dois pontos principais que as empresas conseguem otimizar com essa fusão. Por exemplo, o departamento financeiro, toda a estrutura de custos da empresa, né, eles conseguem reduzir gastos redundantes. Então eles não tem que ter mais um aparato jurídico, por exemplo, para o Arezzo, outro para o Soma, um financeiro para cada empresa. Tecnologia. 2 CEOs. Exato. Agora tem um CEO, tem um financeiro, tem um jurídico, tem um administrativo. Então você consegue reduzir o proporcional do que você vai ter de custo fixo para as empresas. E daí tem a sinergia das questões de fabricação mesmo. Por exemplo, a Arezzo agora vai poder usar as fábricas do Grupo Soma, o que vai diminuir o CPV da empresa. CPV é o custo do produto vendido, é o que eles gastam de fato para produzir os produtos. Então isso aumenta a margem da empresa. Então esse é o motivo. Sinergias, a empresa consegue gastar menos e ganhar mais. Então a gente vê que é bem possível que a gente tenha até um aumento nessa margem líquida final ali, quando possível finalizar toda essa integração aí dos dois grupos, né? De fato. Maravilha. Indo agora antes de ir para as notícias não tão irrelevantes, né, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior para gerar uma interação aí com vocês. A gente tem aqui, eu separei o do @chuckfrankvoart1999. Saudações. Venho no vídeo de hoje lembrar vocês nos comentários do vídeo de amanhã, no caso hoje, para beberem água. Opa. Então um brinde aí. Boa lembrança. Obrigado. Um brinde. Tem um outro comentário também que eu separei meu copo inteiro, aqui. vocês não tomaram. Eu não posso tomar, eu tenho um problema com água. Agora, um outro que é @OPNPerim. Saudades do meu consultor com a voz mais bonita da UVP. Volta, Sasuke. Cliente seu. Né? Com esse arroba ficou difícil, mano. @OPNPerim. Abraço aí pro Otávio. Agora, quando tem os clientes, ele conhece os clientes. É claro. E um abraço pro Felipe Duarte também. Um abraço pro Felipe Duarte. Felipe. Abraço, Felipe Duarte, sempre aí com a gente. Eu quero ler um comentário aqui do Palpatine e a sua geminha. É o arroba dele, é isso mesmo? Palpatine, _ e _ sua _ geminha. Tá ali. Bom, como que investe na bolsa da Coreia do Norte? Quero comprar 1% do restaurante que o Kim Jong-un vai. Aí cortou. Aí o @AngislinFWR880 falou up nesse comentário PFV. Bom, você não consegue investir na bolsa da Coreia do Norte porque não tem bolsa da Coreia do Norte. Simplesmente é uma economia planificada, controlada pelo Estado. Mal tem internet lá. Né? É um país completamente restrito. Então não existe bolsa de valores. Nem tem empresa na Coreia do Norte. Mas a gente fica aqui falando da Coreia do Norte, a taxa de reclamação lá é 0. É verdade. E também o governo ganha todas as eleições com 100% dos votos. É muito bom. A população ama muito o governo da Coreia do Norte. É uma democracia, assim. É a democracia. O povo ama a Coreia do Norte da mesma forma que ama a gente aqui, ó. Cheio de comentários, sempre subindo. A gente é amado. Ontem o pessoal encheu o saco e eu falei que a gente era amado. A gente é amado aqui nesse programa. Olha que programa familiar, bem feito, que todo dia de manhã.
Então, seguimos aí, depois do comentário da Coreia do Só Norte. curiosidade pra quem quiser olhar a Coreia do Norte, Ah. ele tá fazendo uma propaganda lá de ajudando o pessoal em cima de um bote, porque a Coreia do Norte sofreu com inundações lá, tanto a Coreia do Norte como a Coreia do Sul. E ele tá fazendo propaganda lá como um cara, um cidadão exemplar. Ele tá lá no Amigo botezinho, da só comunidade. que de terno, tentando ajudar Ó, o a Kim galera. Jong-un ficou preso num carro também durante uma inundação, você viu? Não vi. O carro parou no meio da estrada ali, encheu, ele ficou preso lá na água. Cara, Amigo da E comunidade. agora eu tô, tarefa. tem um negócio, eu tô preocupado com os atletas aí da Coreia do Norte nas Olimpíadas. Tem uma galera aí do ping-pong que tirou uma selfie com os sul-coreanos. Tô preocupado. Esse já vai pedir asilo na França. Não Uhum. tem como. Se Eu voltar, acho que já vão ficar por lá. sem dúvida. Enfim, agora a gente já criticou a ditadura da Coreia do Norte, como sempre tem que ser feito aqui num programa de tradição, né? Agora o Manuel tem o seu comentário. Perfeito, nosso querido aqui, Lozão. Olá, uma pergunta. Sempre acompanho seus vídeos e nunca ficou claro pra mim se consigo fazer o curso da UVP de forma online. Porque ele fala que é agrônomo, então não tem tempo, então sempre no momento ele tá na fazenda, principalmente também de live. Respondendo sua pergunta, tem como sim. Você consegue ali ter bastante sinergia em aprender ali o conteúdo que o Raul ministra de uma forma muito assertiva ali. Então, offline você vai conseguir muito bem, conseguir aí aderir às nossas filosofias aqui de investimento, conseguir absorver o máximo possível. Seria muito interessante se você conseguisse participar das lives do Raul, até mesmo para você tirar suas dúvidas. Mas sempre que você tiver alguma dúvida com relação a alguma parte aí do curso mais técnico, de algum conceito que você não está entendendo, principalmente renda variável, renda fixa, tenta nos acionar aqui, que aí dentro do possível a gente também vai conseguir aí te explanar da melhor maneira possível. Também tem a comunidade da UVP, que é um ambiente Perfeito. feito para os alunos tirarem dúvidas. Inclusive, tem um dos nossos consultores mesmo que trabalha na comunidade também, respondendo dúvidas dos alunos. Então, vai ter, né, um suporte até no mesmo, não no mesmo nível assim de proximidade, de exclusividade, mas com uma pessoa com conhecimento muito profundo também te auxiliando nas dúvidas na comunidade da UVP. E se você é agrônomo, e eu conheço agrônomo, tem a baguncinha dos alunos da UVP, que de vez em quando a gente junta uma galera, junta todo mundo em um espaço físico meio decadente e bota todo mundo pra beber junto com a gente. E É isso isso possivelmente você vai gostar. Temos então a última notícia, as notícias não tão irrelevantes, que é os Estados Unidos reconhecendo a oposição do Maduro ali como vencedora das eleições na Venezuela, cara. Exato. Vamos criticar aí mais uma ditadura Fogo e no agora, parquinho. dessa vez, é a Venezuela. Então, ali os Estados Unidos, por meio do secretário de Estado, né, o Anthony Blinken, reconheceu ali nas redes sociais que a oposição foi vencedora aí das eleições na Venezuela. Ele disse que com os resultados das urnas, isso aí foi incontestável. Então, né, depois do resultado das eleições, vale a pena a gente lembrar disso aí também, que está acontecendo uma série de protestos aí no país inteiro, que já resultaram na prisão de mais de 1.200 pessoas e o Maduro prometeu prender outras 1.000, né, além de 12 mortes. E as pessoas estão indo, né, indivíduos muito perigosos estão indo para prisões de segurança máxima. Caramba. Nesse momento, depois desse comentário aí do Matheus, o nosso escritório lá em Caracas acabou de ser fechado. Nossa. Porque o Maduro, ele não perde tempo. Nossa E senhora. já era. Nossa, que loucura, cara. Que loucura Mas aqui do lado. É muita loucura, né? Como que pode ser assim um país, aí você vê como que chegou numa decadência, né? Emergiu ali nos anos 2000, com o populismo ali do Chaves, veio crescendo, pegou o boom das commodities, o apoio da China, e de repente caiu numa decadência ali dos anos de 2015 em diante ali, com a derrocada do petróleo, acabou caindo bastante, e parece que quem tá lá no poder não quer soltar o osso de maneira nenhuma, né? E a população ali na miséria, sofrendo, com reajustes altos de alimento, com a economia fragilizada, sem ter ali a abertura para o mercado, e acaba que isso, poucas pessoas estão impactando milhares de pessoas ali. Então é muito triste a gente ver essa situação de um país que faz fronteira com a gente, né, ali na Roraima. E eu não vi, até hoje eu não vi, pelo menos, uma grande massa de brasileiros de Roraima correndo, tentando fugir para entrar para Venezuela. Então, a gente vê um argumento aí que tira qualquer outro tipo de argumento. Então, cara, é triste para pensar na situação de um país, porque é claro que a Venezuela é pequena, muito pequena comparado à imensidão que a gente tem no Brasil, de fontes de receita diferentes, apesar de no século anterior como um todo, não como um todo, mas um período ali, a Venezuela era o expoente da América do Sul aqui, mas principalmente por ter uma única fonte de receita, que era o petróleo, né? Apesar de ser uma grande fonte de receita, era uma. Então não se compara ao Brasil, nosso Brasil, que a gente tem aí inúmeras fontes de receita,
como a agricultura, como também hidrelétricas que tem energia pra gente. A gente tem assim, um solo imenso, a gente tem 2 safras ao ano com plantio direto. Se vocês quiserem amar mais o Brasil, pesquisem sobre plantio direto. O Brasil tem isso, nem os Estados Unidos tem isso, a gente não consegue fazer. Então, é claro que não é o nosso Brasil, mas é muito triste para pensar que um país que era tão bom acabou ficando dessa forma, né? Pois é. E tem um vizinho da Venezuela que foi pro caminho completamente oposto, que foi a Guiana, né? Que foi um dos países que mais cresceu na última década. Então cresceu mais de 32% aí, acredito, de 18 para 19, não foi, Manuel? Sim. O PIB da Guiana disparou. Por quê? Também é um país que depende muito de petróleo, mas foi por um caminho completamente oposto da economia. Seguiu uma linha aí um pouco mais liberal, abriu o mercado, conseguiu estabelecer empresas ali no seu território, o que fez a riqueza do país aumentar muito. Então, em questão de PIB per capita até, né, que é o PIB por pessoa mesmo, então você vê a produtividade no país, de certa forma, foi o que mais cresceu na América Latina, justamente por conta disso, dessa abertura aí de mercado. Maravilha. Então, finalizando o programa hoje aqui, a gente vai chegar pro recado final. Direto, assim. Qual que é o seu recado final, Malheiros? Hoje, sexta-feira, né, dia de Olimpíadas. Hoje tem futebol masculino, às 16 horas, França e Argentina. Então quem fez. Vai ser o jogão e provavelmente sai daí o campeão. Mas já é a final ou semifinal? É quartas. Mas, porra, é Estados Unidos, Marrocos. O Marrocos ganhou da Argentina. Chegou na final, tem chance. Marrocos, se você for jogador do Marrocos e estiver acompanhando aqui, ó, pode ofender o Malheiros aí. Vocês ganharam da Argentina, aí veio o Malheiros e fala que a Argentina vai ganhar porque é Marrocos. Quem diz? A França pode ganhar?